as pessoas que estão nas suas religiões, eles entendem assim, ó, de Deus é só a gente aqui. A minha religião é a verdadeira. A minha religião é a que ensina de Deus. Para o homem ser salvo tem que ser da minha religião. Da minha igreja. Se ele não tiver, ele está fora. É anátema. É um herege. Está fora do caminho de Deus. Charles Taze Russell, fundador da Sociedade Torre de Vigia. Os estudantes da Bíblia, os testemunhos de Jeová, estudam a Bíblia sim, mas não para aprender o que a Bíblia ensina. Estudam a Bíblia para aprender, combater o que a Bíblia ensina. É verdade isso? Quer ver eu dizer uma coisa a você? Os testemunhos de Jeová estudam a Bíblia, sabe para quê? Para negar a Jesus como Deus, para negar o Espírito Santo como pessoa, para negar o juízo eterno de Deus, para negar o céu como promessa de vida eterna para todos que creem em Cristo. Eles estudam a Bíblia para negar todas as verdades que a Bíblia revela. Já pensou? Negar Satanás, demônios, para negar a salvação por Cristo, o juízo para a ira de Deus. Eles negam tudo isso. Mas eles não são teólogos lá? Não tem teólogos, não é? Agora escute, o fundador Charles Taze Russell, ele ensinou nos seus ensinos que ninguém pode conhecer a verdade de Deus se não for pelos ensinos da Sociedade Torre de Vigia, formulada por Russell. Ele ensina lá que o único canal, a única arca, usando essa simbologia com a arca de Noé, eles ensinam que a única arca para o homem entrar e ser salvo e estar na presença de Deus é a instituição Sociedade Torre de Vigia, que é uma seita. Como também, isso você com certeza já ouviu alguém falar. Os teólogos, os padres e os papas, principalmente o Papa, ele diz que a verdadeira igreja de Cristo é a católica. Ele diz que não há vida eterna fora da igreja católica. Porque lá eles ensinam que essa é a igreja dele, que tem o Papa, a única igreja que Cristo deixou Pedro como Papa da igreja, como a pedra da igreja, onde a igreja está firmada, como o pai da igreja, o substituto de Cristo. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para os amigos católicos. Sabe por que Cristo não deixou substituto? Porque ele vive. Ele só teria substituto se morresse. Mas ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e até hoje está vivo. E com a sua igreja, ele não deixou Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem Tiago como sucessor dele. Ele até hoje continua com o seu povo. Ele disse isso quando ressuscitou. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto existe vida cronológica aqui neste mundo terreno, Cristo está conosco, com aqueles que estão com ele, crendo nele, se converteram a ele. Mas, dentro do ensino católico romano, os papas ensinam isso, os padres ensinam isso. Não, a verdadeira igreja de Cristo é a igreja católica. Por quê? Eles usam vários argumentos que não têm nenhuma sustentação nas escrituras. Eles usam os argumentos do homem. É o que fazem os que não aceitam a palavra. Eles dizem não, porque a igreja católica foi a primeira igreja. Foi a igreja que Cristo fundou. Primeiro, Cristo não fundou a igreja instituição. Segundo, igreja católica apostólica de Roma, que não é apostólica, é romana. Ela não é de Cristo, ela é de Roma. Antes de Jesus vir, já existia esse sistema religioso. Só que teve aí uma situação que usaram de esperteza e fizeram do cristianismo, do povo cristão, e usaram esse termo, e infiltraram no meio do conceito pagão romano, e disseram, somos uma religião cristã. Deu para entender? Formularam esse produto para enganar as pessoas. E o primeiro Papa Constantino, que era o imperador, no século III,
ele no Edito de Milão, ele estabeleceu a religião cristã, é o cristianismo, a religião oficial de Roma. Ele incluiu o nome de Cristo, da religião, no paganismo. Fez uma fusão para atrair a multidão dentro de uma visão política e levar os seus interesses à frente. Deu para entender? Igreja católica, Jesus não deixou a igreja evangélica, Jesus não deixou a igreja católica, Jesus não deixou religião, denominação nenhuma. Jesus, quando disse a Pedro, Pedro, tu és Pedro, uma pedrinha. Eu te digo, pedrinha, que sobre esta pedra, que não é a pedrinha que era Pedro, sobre esta pedra, que é o próprio Jesus, a revelação que Deus deu a Pedro dele, Jesus diz a Pedro, Pedro, sobre esta pedra, que é esta revelação que tu teve de mim, que é a pedra fundamental, que os edificadores rejeitaram, onde a igreja está alicerçada, é Cristo, ele é a pedra fundamental, é o alicerce da igreja, é Cristo. Jesus disse, sobre esta pedra, que é ele mesmo, Jesus, não era Pedro, eu edificarei a minha igreja. E quando Jesus diz, edificarei a minha igreja, Jesus não disse a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja A, B ou C. Jesus não usou nenhum termo, denominação, religião, instituição. Jesus usou um termo geral de todo aquele que crê nele, forma a igreja dele, o corpo de Cristo, que é o povo que crê nele em todos os lugares da terra. Individual são membros e juntos são igreja. Foi isso que Jesus disse. Quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra não era Pedro, Pietros, pedrinha. A pedra era Jesus, o alicerce. E Jesus disse isso lá em Mateus, capítulo 7, versículo 23 e 24, que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a sua palavra, este edifica a sua vida na rocha, que é Cristo, a palavra dele. É aonde nós, como membro que forma a igreja, devemos estar edificados. Não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, não é em pastor, nem em papa, nem em padre. Nós devemos estar firmados em Cristo, na sua palavra. Como também tem igrejas evangélicas que dizem que são a verdadeira. Que dizem que são o único meio para homem ser salvo é se tiver em tal igreja, em tal ministério, em tal denominação. Olha, irmão, eu estou falando aqui abertamente, igreja católica, igreja evangélica, espírita, porque isso é assunto de domínio próprio, domínio público, aliás. Eu posso falar, não estou falando de pessoa individual, eu estou falando da instituição, do ensino, da doutrina. Estou me referindo a um assunto de domínio público, eu posso falar. Eu não estou falando da pessoa particular, estou falando da instituição, do ensino, do domínio, do adeptismo ao proselitismo. Deu para entender? Então eu posso falar quando é algo de domínio público, eu posso me referir. Como posso me referir? À igreja evangélica, batista, assembleia, presbiteriana. Rapaz, quem é o povo de Deus no meio dessas igrejas? Eu conheço pessoas dentro da igreja Assembleia de Deus que se julgam mais santos do que os outros. Eu participei do Ministério Batista. Eu encontrei irmão que disse a mim, veio me fazer a mente para eu sair da Batista e ir para a Assembleia, dizendo que a Batista não era um lugar para eu estar. Eu digo, por quê, irmão? Porque a Assembleia é o local, porque ali é o caminho, é o local exclusivo, esse ministério. Então as pessoas, dentro das suas religiões, elas estabelecem que ali é o caminho de Deus. É nesse caminho que elas seguem. Não é o caminho que Deus deixou, que é Cristo. É a igreja. Deu para entender?
é o pastor, deu para entender? Eles não estão com a sua visão olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Eles estão com a sua visão seguindo a Deus, olhando para a igreja, ao ministério, instituição, para o homem, para o líder, para o pastor, para o papa, para o padre. É esses que eles seguem como mediador da sua vida com Deus, e não Jesus. Tanto é que os padres, eles são tidos como mediadores. Tem gente que vai se confessar ao padre. Você acredita que no meio evangélico tem gente se confessando ao pastor? Meu irmão, não muda nada. A religião é uma só. Todas elas têm tudo em comum. É o homem seguindo a Deus dentro do conceito de homem. Olha, a religião, o que ela tem em comum é isso. Todos estão ali vivendo uma vida prosélitos, sendo escravo e negócio e propriedade de suas religiões. Estão servindo a Deus, não nos preceitos de Deus, mas nos preceitos dos homens. Toda religião tem isso em comum. Por isso que Jesus disse, esse povo, que povo foi esse? O povo religioso. O povo que estava vivendo uma vida aparentemente em Deus, dentro dos conceitos religiosos, que são preceitos de homens e não de Deus. Aí é quando Jesus diz isso, Mateus 15, 8 e 9, usando uma passagem de Isaías 13 e 29, se não me falha a memória. Então as pessoas, elas têm a sua religião como alicerce, como meio, como local para estar em Deus, servir a Deus, e acreditam que se saírem dali, perde a comunhão com Deus, perde a bênção de Deus. Irmãos, tem pastores, eu estou dizendo aqui fato, não estou aqui contando o que me contaram, estou contando fatos que eu vivi. Por isso que eu saí de alguns ministérios que eu participei, e muitos me chamaram, eu não fui, porque eu conhecia o sistema lá dentro. E eu não me submeto a sistema de homem dentro de ministério ou igreja. Eu sou negócio do reino de Deus e não do reino do homem. Eu sou propriedade de Jesus e não do homem. Eu sou igreja de Cristo e não igreja universal, assembleia. Você já viu aí um sloganzinho que aí faz o comercial? Eu sou da Universal. Olha, como também tem gente que diz assim, eu sou da Breia, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana. A religião ensina isso, irmão. Quando alguém ri para mim, tu é da onde, irmão? Tu é de qual igreja? Eu digo, eu sou da igreja de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. Aleluias! Glória a Deus! Como é bom ser liberto, ter a mente livre e não ser preso negócio de homem dentro desses ministérios que são o comércio desses homens que estão levando o povo como negócio seu. E grande negócio, viu? Tem muita gente aí enriquecendo e outros já podre de rico nesse negócio.